Boa noite, bom fim de tarde, bom início de noite a todos, todas e todes. A gente está começando aqui o som de Hermeto Pascoal, né? Mais um webinar, né? Uma live que faz parte do primeiro ciclo webinar do Sindmuse. Não sei se vocês notaram, mas a ficha de filiação do Hermeto Pascoal ao Sindmuse é de 1940 e alguma coisa. Né? Então, acho que é o músico vivo que eu tive notícia que mais antigo, né? Que entrou, se filiou ao sindicato. Bom, a gente já está aqui terminando a segunda semana, essa é a segunda semana de uma série de 20 webinars, né? Esse é o quarto. A gente já teve aqui Eunice Esteves, Carolina Valverde, musicista e fisioterapeuta, tivemos o Alexandre Negreiros falando de direito autoral, né, na terça-feira. Todos esses vídeos ficam disponíveis, né, para quem quiser ver quando puder, quem quiser compartilhar. E a gente vai ter muito mais aí pela frente. Vamos ter Tiago Gomes, Breno Irata, Anjo Caldas, Simone Lial, Flora Milito, Cassiane Tomilheiro, que é uma produtora lá de São Paulo, trabalha com políticas culturais. Vamos ter o guitarrista Nelson Faria, o baixista Adriano Gifone, Tim Rescala, Antônio de Rosa, Marcela Velon. Esses são só os que já estão confirmados, mas teremos muito mais aí, além dos mediadores maravilhosos que, né, estão fazendo parte dessa série, né? Então, no primeiro a gente teve o Hudson Lima, no segundo tivemos a Débora Shane, no terceiro tivemos a Débora Levi, né? E hoje a gente vai conversar com o Renato Borges sobre a pós-graduação em música. Ele vai falar muita coisa para a gente importante, para quem quer também se aventurar nesse universo acadêmico, no universo também do mestrado profissional, que é um caminho também de trabalho para o músico, né? Um caminho possível, interessante, rico, e ninguém menos do que o coordenador do programa de pós-graduação em música, Cliff Corman, pianista, vai fazer essa mediação. Então, sem mais delongas, eu trago os dois aqui, né, para dar boa noite a todos. Renato Borges é pesquisador e professor, doutor em música e criador do Amplificar, e ele já vai explicar o que é isso para a gente. E o Cliff Corman é músico pianista, especialista em improvisação musical e é coordenador, como eu disse, do PPGM da Unirio. Boa noite, gente. Quem quer começar dando as boas-vindas? Cliff, por favor. Boa noite e bom dia a todos. Estou super feliz de participar nessa webinar. Eu acho que representa nossa criatividade. Estamos aqui 6 meses em quarentena, mas olha o trabalho que está sendo feito. Eu acho muito importante disso. Eu agradeço o convite. Nós que agradecemos. Renato, quer dar sua saudação inicial? Bom fim de tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo, a Luciana, ao Cliff. Queria começar agradecendo, Luciana, primeiro a organização desse ciclo webinar, antes de tudo, porque tem sido realmente incrível. Eu tenho divulgado bastante ele, porque os convidados e as falas têm sido super interessantes. E, claro, agradecer também o convite a participar aqui, fazer uma apresentação, ainda mais com a presença do Cliff também, aqui para moderar e participar com a gente. Muito bom, Renato. Então a gente vai te deixar um pouco sozinho para você fazer a sua exposição, depois a gente volta para a gente conversar e discutir essa temática aí tão importante para a gente, tão cara a nós, né? Músicos e pesquisadores. Então, posso falar? Eu estou fazendo as minhas anotações, a gente está aqui para ouvir o palestrante e também incentivar perguntas e comentários e observações da plateia ali, lá fora, onde vocês estão. Então, faz as suas anotações também, a gente vai ter um bom bate-papo depois. Exatamente. Pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Facebook, vai mandando as perguntas, até porque no final, geralmente, às vezes concentra e fica mais confuso. Vai mandando no decorrer, que eu vou anotando aqui e no final a gente conversa. Então, vamos lá. Renato, eu vou botar o seu slide e você vai me pedindo para trocar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, começando. Bem, a gente nomeou a apresentação hoje como pós-graduação em música no Rio de Janeiro, caminhos possíveis na área de pesquisa, principalmente pensando justamente em fazer uma apresentação, um panorama do que é essa área, que é uma área de trabalho, ao mesmo tempo que é uma área de formação também.
de uma maneira bastante expositiva para a gente começar, e a partir daí a gente debater questões, ver as possibilidades que a gente poderia pensar para trabalhar aí dentro. Eu gostaria de começar me apresentando, porque não só faz parte da formalidade, mas acho que também faz muita parte do que a gente tem para conversar hoje. Eu sou já há 6 anos consultor de projetos e professor de metodologias de pesquisa na área de música, assim como eu criei e gerencio o site Amplificar. Eu vou falar bastante, principalmente do primeiro tópico e um pouquinho mais do segundo mais à frente, justamente como possibilidades, linhas de trabalho e de atuação que foram me aparecendo durante o meu envolvimento com pós-graduação, já desde o mestrado, mais firme depois, quando eu fui participar do programa de pós-graduação em música da Unirio, onde o Cliff é hoje o coordenador, no curso de doutorado também. Lá, eu defendi a minha tese, que é a respeito da própria área de pesquisa em música no Brasil, né? O que é isso, quais são as pessoas envolvidas, o que se faz, quais são temas e agrupamentos de temas que são discutidos, com que ferramentas, e esse tipo de discussão. A gente também vai falar um bocado disso hoje, tanto dessa maneira mais expositiva, quanto também no debate. Eu preparei um slide sobre o nosso roteiro para hoje, para a gente se localizar. Então, são 4 grandes assuntos, que, como eu falei, vou apresentar um panorama mesmo, assim, um mapa para todo mundo se localizar em relação a isso. Começando por o que é pós-graduação e o que são as modalidades de pós-graduação. São muitos termos que a gente ouve no dia a dia, principalmente para quem, enfim, está na graduação, ou então nem se envolveu ainda com a universidade, mas ouve falar, um colega, um conhecido está fazendo um curso, ou então, sei lá, viu na TV. Então, o que é isso, né? O que é pós-graduação e quais são os tipos de pós-graduação? Depois vou especificar um pouco mais para a gente falar sobre os cursos de pós-graduação são stricto sensu aqui no Rio de Janeiro na área de música. Essa questão de o que é stricto sensu também entra ali na discussão das modalidades, né? A partir disso, quais são as vertentes de pesquisa que são possíveis nesses cursos? E, finalmente, uma conversa, uma pequena apresentação sobre o que você pode... vamos dizer assim, que oportunidades que você pode encontrar ou identificar ou reconhecer, seja durante a pós-graduação ou depois, ou a partir de alguma coisa que você viu lá ou da formação que foi envolvida durante o seu curso. Então, esse é o nosso plano para hoje. Vamos começar, então, com o que é a pós-graduação. Bem, pós-graduação, ela é uma continuação da formação. O nome é bastante explícito, e nisso não tem casca de banana, é isso mesmo. Ela é uma pós-graduação, ou seja, ele é um curso que vem logo após da graduação, ou seja, para ingressar em qualquer tipo de pós-graduação, é necessário ter passado por uma graduação antes. E aí uma pergunta que é muito comum eu quero fazer uma pós-graduação em música, eu preciso que a minha graduação seja em música? Não. Simplesmente o requisito seria vir depois da graduação. Então, se você tem a graduação, nesse sentido, está coberto. O que é muito frequente na nossa área, inclusive, né? Às vezes a pessoa vem de outras áreas, é muito comum, não sei, a pessoa tem uma vida profissional na música, mas se formou em engenharia. Mas agora eu quero fazer um mestrado em música. Pode fazer que tá tudo certo. Vai cumprir os requisitos para poder entrar no curso. A pós-graduação ela é engraçada num aspecto específico, porque ela, ao mesmo tempo, ela amplia os horizontes de quem está envolvido, de quem entra nesse mundo, mas ela, ao mesmo tempo, te especializa em algum assunto. Parece um pouco contraditório, né? Mas é por aí mesmo. Por quê? É muito comum que a gente entre para estudar uma questão específica.
muito específica, por exemplo, determinada prática musical ou a prática musical de um musicista, ou uma prática pedagógica que tem a ver com música, que seja por meio da música ou com objetivos musicais mesmo. Mas aí quando a gente vê que aquele assunto pequenininho, que a gente quer super específico, quando a gente vê o que é esse assunto, a gente vê que, na verdade, ele é o mundo inteiro. E a gente sempre vai procurando nossos pares, as pessoas que estão fazendo coisas parecidas, e, às vezes, a gente encontra alguém, por exemplo, aqui no Rio mesmo, só que na outra universidade. Você não frequenta aquela universidade, mas você acaba passando a conhecer as pessoas, os professores, as disciplinas, enfim, a estrutura, às vezes a biblioteca, por causa dessa pessoa que estava lá, que faz uma coisa parecida contigo. Mas daqui a pouco você descobre que tem alguém que está em Belo Horizonte que faz isso também. E que é mais parecido com o que a pessoa do Rio está fazendo. E aí daqui a pouco é em João Pessoa, daqui a pouco é em Brasília. Então, daqui a pouco você está falando com pessoas do Brasil inteiro e você estava lá só para ver aquele assunto que você achava que era super específico, era só seu. Isso também passa a acontecer do lado do conhecimento, né? De repente você, por exemplo, está lidando com questões de criatividade. Aí quando você olha para a produção sobre criatividade em música, você vê que é um mundo inteiro. E aí você conhece tanta coisa e daqui a pouco você fala, poxa, além de criatividade, na verdade, também eu queria lidar com uma outra coisa. Então, assim, são especializações de assuntos, mas você descobre que esses assuntos super especializados, na verdade, eles por si só já são mundos inteiros. Isso já leva também para o nosso terceiro tópico, que é, ainda naquela mesma tela, que é a possibilidade de participar de debates sobre diversas realidades específicas ligadas à música, que podem impactar tanto dentro da universidade quanto fora, né? Ou seja, às vezes é uma pesquisa, um trabalho sobre alguma prática musical, qualquer que seja. Às vezes, por exemplo, alguém quer entender como seria possível desenvolver uma disciplina sobre um assunto tal, que depois pode ser absorvida pela própria universidade. Então, é legal de ver quantas dimensões que estão envolvidas quando a gente está falando de pós-graduação e o que pode sair daí. Então, vamos lá para as modalidades de pós-graduação. Eu já falei hoje o termo stricto sensu. Essas são duas grandes categorias que a gente encontra formalmente mesmo, assim, por questões de estrutura do MEC, né, que é o lato sensu e stricto sensu. São duas expressões em latim que significam, respectivamente, em sentido amplo e em sentido restrito. O que isso se difere de maneira geral, assim, de maneira bem ampla, né? Os cursos lato sensu, normalmente, eles são um pouco mais curtos. Nem sempre são termos que a gente vê na área da música, às vezes são bem mais comuns em outras áreas. Vamos ver na próxima tela, Luciana? São termos que a gente já viu em algum lugar por aí, às vezes numa divulgação, um curso de atualização, um curso de capacitação, curso de aperfeiçoamento, especialização. É engraçado porque, normalmente, por eles serem justamente um curso de super curta duração, às vezes, o curso de capacitação, às vezes, pode ter 8 horas, pode acontecer num sábado ou numa semana. Apesar de chamar em sentido amplo, às vezes eles são super específicos, porque vão te capacitar a fazer uma tarefa específica ou uma técnica específica ou algum assunto. Já o de stricto sensu, normalmente são cursos mais longos. Então, estamos falando de mestrados e doutorados. Existe sempre essa pergunta, né? Mestrado acadêmico, mestrado profissional, são cursos diferentes, eles valem coisas diferentes, eles são cursos diferentes, mas eles têm a mesma validade como curso de mestrado. Então, se alguém está interessado em fazer mestrado, essa já é uma pergunta a se resolver. Será que é um mestrado acadêmico? Será que é um mestrado profissional? A gente pode discutir isso também hoje. Se tiver dúvidas, a gente responde, mas a gente vai passar por isso mais à frente, quando falar das especialidades de cada programa aqui no Rio. Em relação a algumas questões específicas,
Eu botei para vocês marcadinhos aí com esse checkzinho em dourado, esses 4 cursos, que são a especialização, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado. Esses são cursos que são, como eu falei, de maior duração. A especialização ela pode ser cerca de 1 ano, na maioria das vezes 1 ano e meio. O mestrado acadêmico, em geral, tem 1 ano e meio, dura 1 ano e meio. Assim, e o mestrado profissional, mestrado profissional 1 ano e meio, mestrado acadêmico 2 anos. Pode ser feito em menos, mas, em geral, esse é o prazo padrão, digamos assim. E o doutorado, em geral, também dura 4 anos. É importante dizer que esses são considerados em provas de título, normalmente. Ou seja, se você vai fazer um concurso, por exemplo, e você tem uma especialização e outro candidato não tem uma especialização, seu currículo provavelmente vai ganhar lá um meio ponto, um pontinho que pode fazer uma diferença depois numa avaliação. A mesma coisa com mestrados e doutorados, claro, sempre com pontuações maiores, né? O mestrado garantiria uma pontuação um pouco maior que a da especialização e o doutorado um pouco maior do que a dos mestrados. E a última coisinha, é importante dizer sobre possibilidade de bolsa, porque pós-graduação pressupõe que o pós-graduando vai trabalhar bastante, dá bastante trabalho, consome bastante tempo e bastante cabeça. Então, é importante também saber conciliar com as outras demandas da vida. Será que eu consigo trabalhar ou não, né? Fora do curso de pós-graduação. Consigo continuar dando minhas aulas, consigo tocar, consigo gravar, consigo compor as trilhas, por aí vai. Então, as bolsas, elas são possíveis nos cursos de mestrado acadêmico e no doutorado. A bolsa de doutorado um pouquinho maior, o valor um pouquinho maior do que a bolsa de mestrado acadêmico. São bolsas mensais, né, como rendimentos não tributáveis, né. E o mestrado profissional, ele não tem opção de bolsa, justamente porque ele pressupõe que a pessoa que está se envolvendo, na verdade, já trabalha com música, já tem seus rendimentos garantidos pelo seu trabalho fora do curso de pós-graduação. Então, essa é uma distinção importante, porque muitas pessoas procuram também a pós-graduação como uma possibilidade de, apesar de todo o trabalho envolvido, também ter a bolsa, né? É importante dizer que, como eu coloquei ali, é possibilidade de bolsa, infelizmente, ainda mais com os cortes que a gente tem passado nos últimos anos. Em geral, as pessoas conseguem as bolsas, mas pode demorar, talvez, pode conseguir na entrada, pode talvez demorar 6 meses, enfim, tem sempre avaliar a oferta de bolsas, se isso é uma questão que vai determinar a escolha de qual curso que você vai fazer. Na próxima tela, eu coloquei basicamente tudo isso que eu falei, só que no formato de uma tabelinha, porque já que a gente está fazendo o webinar aqui e os vídeos ficam disponíveis, se alguém quiser voltar aqui para consultar isso, para ter uma geral do que são as modalidades de pós-graduação, pode voltar aqui. Um acréscimo dessa tabela que eu ainda não tinha comentado, justamente que o trabalho final dos 4 últimos cursos ali, em geral, os termos que se usam são uma monografia para especialização, uma dissertação de mestrado. Então, toda vez que alguém falar dissertação, está falando de mestrado. Toda vez que alguém estiver falando de mestrado, está falando de dissertação. E toda vez que alguém falar de tese, é doutorado. Então, dissertação de mestrado e tese de doutorado. No mestrado profissional, um termo bastante genérico que tem sido usado é produto. É o produto da pesquisa, o produto do mestrado. Porque o formato desse produto no mestrado profissional é uma questão a ser pensada de acordo com cada projeto. Eu vou comentar mais disso mais à frente, mas só para dar um exemplo para ilustrar, talvez o seu produto seja um serviço que é feito através de um site, por assinatura ou por venda. Talvez seu produto seja um livro, talvez seu produto seja uma metodologia, talvez seu produto seja uma oficina que você vai ministrar. Então, uma palavra genérica para juntar tudo isso seria produto.
Bem, estamos falando de curso, então é importante também falar o que é esse curso de pós-graduação. Acho que a gente pode sempre dividir assim em dois complementos, né? De um lado, a gente tem as disciplinas, são aulas e seminários, são disciplinas semestrais, coletivas, que principalmente durante o mestrado, são 6 ou 7 turmas durante o curso, isso varia de curso a curso. Então, se estamos falando de um mestrado, por exemplo, que dura 2 anos, se você tem 6 disciplinas que precisa cursar, você poderia cursar, por exemplo, duas nos 3 primeiros semestres e deixar o 4º semestre para se dedicar realmente à escrita da dissertação, que é alguma coisa que a gente sempre imagina que vai dar trabalho, e quando a gente chega lá, a gente vê que dá mais trabalho do que a gente imaginou. Então, é sempre bom se planejar e adiantar o máximo possível, né, dessas disciplinas. Talvez as pessoas também conheçam o termo crédito, né? Eu tenho tantos créditos para cumprir. Então, os créditos, eles sempre são alocados ou para disciplinas ou para o desenvolvimento do produto final, né? Esse produto final, que é aquela dissertação, ou serviço, ou tese, ou produto que vai ser oferecido, ele é desenvolvido sob orientação, aí entra aquela figura do orientador, professor orientador, e ele é avaliado durante e ao final do curso. Uma coisa que muita gente sempre se surpreende quando a gente fala de mestrado, né, assim, está conhecendo esse mundo, é que existe uma mini defesa antes da defesa para justamente ver como a pesquisa está sendo desenvolvida, né? É o que a gente chama de exame de qualificação. Então, às vezes, isso pode ser, por exemplo, 6 meses antes da defesa final, pode ser 3 meses antes da defesa, depende sempre do programa, de como cada pesquisa vai sendo desenvolvida, de como o orientador está acompanhando o progresso daquela pesquisa. Mas ela é avaliada tanto no meio quanto no final, ou seja, para não chegar no final e descobrir que tinha um monte de trabalho para fazer, que teria sido melhor chegar 4 meses antes e falar, olha, acho que você poderia ir por aqui, ir por ali. Então, acho que não tem nenhum curso de... acho que exame de qualificação é uma coisa que eu sempre vi em todos os cursos, assim, sempre existiu. É justamente isso, é uma defesa prévia, assim, uma defesa parcial, em que é avaliado o trabalho, né, a dissertação, o produto, para poder guiar. Então, o produto final é desenvolvido sob a orientação dessa figura, que é o do orientador, mas também da banca que avalia o que está sendo desenvolvido e produzido naquela pesquisa. Bem, vamos agora passar para uma coisa mais específica, que a gente já não está falando mais genericamente do que é pós-graduação, mas sim falando de cursos stricto sensu em música no Rio de Janeiro, ou seja, quais são as nossas opções aqui na cidade. A gente é muito bem servido em contexto nacional, digamos assim, aqui no Rio, porque a gente tem 4 programas numa cidade só. Salvo engano, acho que sim, a gente é a cidade com mais programas de música. Em termos de programas acadêmicos, o Rio de Janeiro tem 2 e profissional também tem 2. Se não me engano, em São Paulo tem 2 acadêmicos, na cidade de São Paulo. E em outras cidades do Brasil não tem mais do que um, quando tem um. Então, a gente está muito bem servido de opções, sempre para a gente poder escolher o melhor direcionamento, o melhor desenvolvimento da nossa pesquisa, né? Então, as duas universidades, a UFRJ e a Unirio, a UFRJ tem o programa acadêmico e o profissional. O acadêmico, tanto da UFRJ quanto da Unirio, se chamam PPGM, então a gente tem sempre que falar PPGM da UFRJ, PPGM da Unirio, mas os profissionais têm nomes diferentes, né? Tanto por extenso quanto a sigla, né? Na UFRJ ele se chama ProMus e na Unirio ele se chama ProEmus. A diferença ali do ProEmus é que é especificamente chamado de Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais. De novo, a gente vai entrar por essas vertentes em breve. Eu queria aproveitar esse momento agora de falar um pouquinho dos cursos para mostrar os sites, para mostrar onde é que a gente consegue ter as informações desses cursos.
Então, os quatro programas têm as informações disponíveis online e os sites são bem completos. Isso é sempre uma exigência das instituições. Então, seja ofertas de disciplina, seja edital de seleção, seja regulamento, orientadores, defesas ou notícias, como está aí nessa imagem, né, que tem uma notícia sobre a abertura de um evento, que foi a 5ª Jornada de Músicas Mistas da UFRJ. Então, tem bastante informação nesses sites. É bem interessante sempre que tiver interessado em alguns dos programas, entrar lá e ver, e será que seria melhor trabalhar isso, por exemplo, no acadêmico da Unirio ou da UFRJ? Será que é melhor encaminhar essa pesquisa para o profissional da UFRJ ou para a da Unirio? E a gente tem essas opções lá. Então, esse é o site da UFRJ, do PPGM. Está completando 40 anos esse ano. Agora, o do ProMus, que é o profissional, Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da UFRJ. Em seguida, o site da Unirio, com o PPGM, cujo coordenador está aqui conosco. E, por fim, o site da Proemos, do Proemos, que é o mestrado profissional da Unirio. Então, como informações, eles são assim, a primeira parada para ver o que é um programa, o que existe ali dentro de opções, quando que deve abrir um edital de novo. Eu vou falar um pouquinho isso à frente, mas quando a gente vai se preparando, né, a gente tem sempre muita coisa para fazer, para pensar, para poder propor um projeto, para poder trabalhar isso. Então, é sempre bom ver lá, será que já saiu o edital? Quando é que devem ser as inscrições? Não saiu o edital ainda, o edital saiu, só tem o do ano passado, então a gente vai se balizando pelas informações que a gente vai encontrando, tem bastante coisa, sempre recomendo ficar visitando os sites, né, conferir o site para ver o que tem de legal, o que tem de novo, o que tem de interessante para quem está interessado em participar. Se vocês notaram, essas 4 instituições, ou esses 4 programas, são de instituições públicas. Então, isso a gente precisa sempre valorizar como benefício de instituição pública, todas as disciplinas, né, quando eu falo de turmas, quando a gente fala de aula, as disciplinas são abertas para todos. Claro que a gente está vivendo momentos excepcionais agora, com a quarentena e a pandemia, mas mesmo assim, muitas turmas que estão sendo ministradas online, estão sendo realizadas por todos esses aplicativos que a gente tem usado nos últimos meses, também tem aceitado a presença de pessoas que não estão oficialmente inscritas no curso. E aqui também vale uma coisa, vale um comentário importante para se acrescentar. Se você está interessado em fazer um mestrado, você pode cursar essas disciplinas sem estar ainda no curso de mestrado, como o que é chamado de aluno especial. Ou seja, você cursa a disciplina como se fosse mesmo um participante do curso de mestrado. Chega no final, apresenta o trabalho, é avaliado, recebe uma nota. E aí, essa disciplina, em geral, ela tem validade de 2 anos, para depois que você oficialmente entrar no mestrado, passar pelo processo seletivo, ela já contar como uma daquelas disciplinas de crédito, dos créditos necessários lá, que eu falei um pouquinho antes. Ou seja, é como se fosse começar o mestrado antes de começar oficialmente. Isso pode ser interessante por vários motivos. Se a pessoa não tem tanto envolvimento com a academia, ela, ou talvez com a pós-graduação mesmo, seja uma coisa estranha, ou às vezes dá um pouco de medo, ela pode se envolver e participar sem aquilo necessariamente entrar para o histórico do curso dela, né? O histórico oficial, aquele que a gente tem lá com as notas e tudo mais. Justamente para familiarizar, enfim, para entender como é que é a dinâmica. Se ela gostou, se ela se interessou, ótimo, segue em frente, aproveita aquela disciplina depois. Se não tem o menor problema em termos de também depois, um dia, quando entrar, vai ter que contar aquela disciplina, não precisa. Então, isso é um dispositivo muito legal, assim, que as universidades oferecem, de você poder cursar as disciplinas como aluno especial. Sempre recomendo
para todo mundo que está um pouco inseguro, assim, de vou participar ou não vou me inscrever ou não, será que é isso que eu quero fazer ou não? Acho que é sempre uma opção bem legal. Tudo que eu falei sobre disciplinas em turma, enfim, disciplinas coletivas, vale também para eventos, como aquele que eu comentei ali do site da UFRJ. Eventos, se alguém passar lá na frente da Unirio, eu sei, estamos em tempos de quarentena, mas em outros tempos, que esperamos que voltem o quanto antes, assim que for possível, em termos sanitários para todos. Se alguém passar e ver um cartaz lá que vai acontecer um fórum, um simpósio, um congresso, é possível participar, é possível assistir sem problemas, você se inscreve, pode ganhar um certificado, tudo mais, isso também pode contar mais à frente para o seu currículo, se assim você quiser. Outra coisa, aí a gente vai para aquele tópico ali de baixo, é que estão disponíveis integralmente as dissertações de mestrado e as teses de doutorado são defendidas nesse programa, inclusive de maneira online, né? Cada vez mais, inclusive, né? Isso virou uma obrigação dos programas de disponibilizar isso. Isso vale, inclusive, para a avaliação dos próprios cursos, né? E uma coisa que é comum também no Brasil, que periódicos, que é o que a gente chama das revistas acadêmicas, e os livros publicados por essas instituições também costumam ser disponibilizados totalmente, assim, de forma integral e gratuita, de totalmente acesso aberto na internet. Então, se envolver com esse material é uma questão, assim, de interesse próprio. Se você quer se envolver com esse material, ele está disponível. Claro que a gente precisa identificar o que é exatamente mais pertinente para você, ou talvez você mesmo precise se situar em tudo aquilo, mas está lá, dá para a gente explorar bem. Eu vou aproveitar esse momento agora, na próxima tela, Luciano, para falar justamente uma das coisas que surgiram para mim como trabalho durante esse período, esse envolvimento com a pós-graduação. Em 2014, ou seja, o ano que eu defendi minha dissertação de mestrado, eu lancei a primeira versão, a primeira cara do Amplificar. O Amplificar, ele nasceu como um indexador, ou seja, uma espécie de catálogo das dissertações, teses, publicações em periódicos e publicações em eventos, ou seja, esses congressos, simpósios, jornadas e tudo mais, que já estavam disponíveis online, né? Era uma espécie de mapa também, que as pessoas podem... mas por exemplo, que periódicos existem? Porque isso é uma questão sempre que, para quem está familiarizado, é muito fácil. Dá uma olhada nos periódicos, mas aí você pega uma pessoa que está no primeiro período, que nem entrou ainda, e ela fala, mas o que é um periódico? Quanto mais os periódicos, tem os periódicos da música e tudo mais. Então, só para dar um exemplo, esse foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, a gente precisa ter um lugar que é de fácil acesso, que as pessoas possam reconhecer, primeiro, que existem essas publicações, essas produções, e aí, dentro disso, claro, aquilo que mais interessa de uma maneira mais pragmática, assim, mais direcionada ao seu interesse específico, seja para uma pesquisa que você está desenvolvendo agora, ou para você ir aos poucos se envolvendo para, daqui a um tempo, propor um outro projeto em outro lugar, um projeto de continuação de pesquisa, né? Se vocês olharem nessa tela que está aí, bem no meio, tem um botão verde comprido, está escrito explorar referências. Se você clicar lá, você vai para a tela que está no próximo slide aqui. Pode passar, Luciana, por favor? Essa. Então, vocês podem ver aí, tem essas grandes categorias, do lado esquerdo, né, os análises de eventos, as dissertações e teses, os livros periódicos. Os livros são edições recentes, por isso tem um número bem mais baixo que os outros, mas justamente são livros de acesso integral, gratuito, são publicados normalmente por universidades ou associações de pesquisa. E tudo que está aí,
por exemplo, essa resenha que está ali no Mais Recentes, pesquisas colaborativas, é um artigo publicado na revista Orfeu, no ano passado. Todo esse material pode ser acessado, a gente pode fazer buscas, a gente pode ordenar, ou talvez entrar só em um periódico desses, e ver todos os títulos listados, e ir página a página, para fazer um reconhecimento, um levantamento. Então, assim, realmente é uma ferramenta que eu, obviamente, só notei que era necessária depois que eu estava envolvido com pesquisa, e eu fui uma das primeiras pessoas que falou, mas onde é que eu procuro tudo isso que eu quero procurar? Então, eu pensei assim, poxa, se eu já vou ter esse trabalho para mim, eu acho que eu vou trabalhar com isso também para os outros. Esse ano, dei atenção especial para os periódicos, no trabalho no Amplificar, continuo com esse foco, provavelmente até o final do ano, se o trabalho continuar bem, como está indo. Então, a gente pode ter essa notícia boa ali de passar de 2.000 publicações em periódicos da área de música desde 2013 para cá. Então, assim, a produção, digamos assim, mais recente e sempre na área de música. Uma vez foi curioso com um aluno que ele estava fazendo assim, a primeira pesquisa, né? Eu mostrei para ele o site, ele digitou assim, educação musical, que era o foco dele, né? Aí ele parou um tempinho assim e falou, eu não preciso digitar musical, porque assim, tudo aqui veio da área da música. Então, no momento que eu digitar educação, já vai ser naturalmente educação musical. Então, foi assim, um dos exemplos, né, de um certo alívio de falar assim, bem, tudo que eu procurar aqui, eu estou falando de música. Agora vamos mais especificamente para aquilo que eu quero. Essa foi uma das coisas, como eu falei, que me veio que eu identifiquei durante a pós-graduação, primeiro no mestrado, e aí isso foi, digamos assim, cozinhando lentamente até eu terminar a minha pesquisa de mestrado, até eu defender a dissertação. Mas foi uma coisa que eu reconheci quando eu comecei a me envolver mais. Assim, nunca que eu ia ter essa ideia ou pensar em levar isso adiante se eu não tivesse me envolvido com pós-graduação. Então, nesse sentido, vou voltar naquele ponto que eu falei, realmente foi uma abertura de horizontes, não só epistemológicos, mas também horizontes de trabalho. Claro que, no momento que o site começou a ter um pouquinho de visibilidade, daqui a pouco uma pessoa, num outro canto do Brasil, entrou em contato e falou, poxa, eu gostei, será que eu posso usar numa aula? Eu falei, por favor, ele está aí para isso, né? Ele está aí para ser usado, está aí para ajudar, e por favor, se tiver algum comentário, se encontrar alguma coisa que você acha que pode melhorar, por favor, entre em contato. Então, assim, isso serviu também como uma ferramenta de diálogo. Até hoje, claro, acho que cada vez mais, inclusive, eu recebo mensagens, às vezes perguntando especificamente de determinado assunto, ou falando, olha, existe esse evento aqui também, será que você poderia incluir ele? E aí eu coloco no cronograma de trabalho. Então, assim, serviu bastante como uma espécie de razão para a gente poder conversar e dialogar. Como eu falei, um horizonte de trabalho que me surgiu durante o envolvimento com a pós-graduação. Podemos seguir para o próximo? Terminando, então, essa parte de que são os cursos de pós-graduação no Rio, eu quero chamar a atenção, por isso que está ali em maiúscula, em dourado, edital de processo seletivo. Esse documento é importantíssimo para quem está interessado em entrar num curso, porque ele tem todas as informações que são necessárias para você poder se inscrever ou não. Então, tem que saber se está seguindo os requisitos, tem lá. Para saber os prazos, está lá. Para saber qual é o processo, que a primeira coisa que tem que fazer, está lá. Quais são os documentos, quais são as vagas, a quantidade de vagas, né? Quais são as linhas de pesquisa do programa, tudo isso está lá. Etapas que são bastante comuns no processo seletivo, independente do programa que seja. Sempre tem ressalvas, sempre tem exceções, mas etapas comuns de uma maneira bem geral. Prova de títulos,
que é o seguinte: é a avaliação do seu currículo, o que você fez até a entrada naquele programa. Cada programa e cada tipo entre acadêmico e profissional tem critérios específicos. Novamente, vai estar lá no edital, tudo isso, para saber se, por exemplo, determinado feito do seu currículo vale ponto ou não, se vale mais ou menos. São questões que estão lá definidas. Também é importante para poder saber essas coisas, né? Se eu participei de um congresso, assisti a um congresso, isso vale ponto? Vale, mas você tem que comprovar, né? Então, você pegou o certificado? Então, a gente vai se envolvendo também com essas dinâmicas de pós-graduação, que às vezes são bastante peculiares, assim, bastante próprias, mas também consideram muitas coisas importantes. Por exemplo, eu tenho 15 anos de participação em shows, eu faço apresentações. Dá uma olhada no edital, porque muito provavelmente isso vai valer muito ponto. Agora, de novo, como é que você comprova isso? E aí estão sempre discussões, assim, então eu vou ter que colocar o flyer lá desde que eu comecei a me apresentar em 97. Não, calma aí, não precisa, mas como que você comprova que você tem 5 anos, ou 15 anos, ou 30 anos de uma estrada também que vai ser levada em conta numa prova de títulos. Outra etapa que é mais do que comum é o projeto de pesquisa. No final das contas, o que você está propondo para fazer durante essa pós-graduação. Essa já é uma diferença da graduação, né? Que a gente entra no curso, vou fazer a graduação em música, vou fazer a licenciatura, vou fazer o bacharelado. Mas na pós-graduação a gente sempre entra com um projeto de pesquisa, que é o que eu quero fazer durante 1 ano e meio, durante 2 anos, durante 4 anos. Esse tópico do projeto de pesquisa, basicamente, se tornou uma outra vertente de trabalho também para mim, assim como o site, mais ou menos no mesmo período, até um pouco antes, 2013, mas assim, eu normalmente considero 2014 como um marco assim, de começo, e é o que eu tenho trabalhado nos últimos 6 anos. Foi uma coisa, novamente, que eu reconheci durante meu trabalho na pós-graduação, e que, felizmente, tem me atraído bastante gente para conversar. As pessoas sempre perguntam o que é um projeto de pesquisa, como é que a gente organiza isso, o que é um projeto de pesquisa para essa universidade, o que é um projeto de pesquisa para essa linha de pesquisa, o que é isso? Às vezes a pergunta é até mais simples mesmo, assim, o que é isso, um projeto de pesquisa? Será que é um texto de 2 páginas? É um texto de 20? Em geral, um texto de 8, 10 páginas, que sintetiza o que vai ser feito, por que vai ser feito, como que vai ser feito durante o curso de pós-graduação. Seguindo, provas dissertativas, também cada um tem a sua forma de aplicar a prova dissertativa, às vezes é uma questão mais específica da área, às vezes é uma questão mais geral da música como um todo. Provas práticas, e aí eu incluí bastante coisa dentro de prova prática. Às vezes o edital solicita que você tenha uma prova em que a pessoa toque, às vezes que a pessoa analise alguma música, e aí eu estou falando da análise de uma forma bastante genérica, bastante ampla, estou considerando qualquer tipo de análise, ou seja, discutir a música, debater música. Algumas pedem que se componha alguma coisa, e uma coisa bastante comum, a prova bastante comum é a da arguição oral, ou seja, uma espécie de defesa. Já tinha falado de defesa no meio do curso e no final, mas para entrar também é bastante comum que a gente faça uma espécie de, não vou chamar exatamente de uma defesa, mas de uma arguição em que você, enfim, é perguntado sobre o projeto, sobre a capacidade de poder desenvolver aquele projeto. Talvez, se você desenvolveria aquele projeto um pouquinho diferente, dependendo das possibilidades do programa. Então, essas são provas bastante comuns. Acho que uma outra que a gente poderia até incluir nessa lista seria uma prova de idiomas também. Que, mais uma vez, cada uma tem um pouco seu modelo, mas, em geral, para o mestrado se exige uma prova de inglês, que é uma tradução ou a compreensão de um trecho curto, de uma página, de alguma coisa assim, porque é muito comum que a gente lide na pós-graduação com texto em outros idiomas. Então,
claro que isso vai contar também como a sua capacidade de acompanhar o mestrado e desenvolver sua pesquisa. Eu falo mestrado porque acho que quem está interessado, está pensando em doutorado, já sabe um pouquinho de como é que é esse processo tanto de seleção quanto do próprio curso, né? Então, estou sempre voltando para falar um pouquinho de mestrado. Vamos seguindo agora para as vertentes de pesquisa que são possíveis nos cursos do Rio. Eu preparei essa primeira tela, que é assim, um pouco mais sintética, e com termos que nós estamos mais acostumados a falar no dia a dia, no cotidiano, mas dá para a gente botar mais ou menos em termos curtos, que o mestrado profissional no Rio de Janeiro, na área de música, a gente tem duas opções. A gente faz ou desenvolve um projeto que é mais ligado à educação musical, de novo, a palavra musical está subentendida ali, educação musical, de pedagógico de algum jeito, independente de vertente, pode ser pedagógico numa escola básica, ou pode ser numa oficina, enfim, que circula por vários lugares diferentes, ou um mestrado profissional ligado à área de performance. É importante dizer que na Unirio, lá no Proemos, o foco é em educação dentro dessa ideia do mestrado profissional, enquanto a educação e performance tem lá no Promus da UFRJ. Já em relação ao mestrado acadêmico, existe uma pluralidade de linhas que se declaram linhas, né, assim, de possibilidades, que são composição, educação musical, de novo, uma linha ligada à documentação, que a gente pode falar assim, de uma maneira bastante simples, que trabalho com documentos, com acervos, e aí podem ser acervos tanto, por exemplo, de partituras, como às vezes como de gravações, de fotografias, de iconografias em geral, ou acervos de outros tipos, acervos de instrumentos, realmente ligado à área de documentação. Ou talvez ligado à etnografia, que é aquela ideia de pesquisa de campo, que é ir lá conviver com as pessoas, fazer perguntas, envolver a fala delas, botar as pessoas para conversar, né? Então, é uma espécie de uma outra vertente ligada a essa vertente documental também. Performance, que é uma palavra mais comum que a gente usa, ou teoria, que a gente vai ver depois como isso se materializa no nome, tecnicamente falando, de cada linha de pesquisa nos programas tanto da Unirio quanto da UFRJ. Então, nesse quadro, de novo, para sintetizar, né, o Promus da UFRJ, que é o mestrado profissional, tem como área de concentração práticas interpretativas, e dentro disso, as linhas de pedagogia instrumental, vocal, regências e processo de desenvolvimento artístico, que é o que eu comentei, que a gente pode chamar de educação musical na prática. Estamos falando o pedagogia instrumental, que a gente pode chamar de educação musical, processo de desenvolvimento artístico mais ligado à performance. Já no Proemos, o nome do programa já deixa isso bem claro, né? Esse é o ensino das práticas musicais, é o mestrado profissional em ensino das práticas musicais, ou seja, está realmente ligado à área de pedagogia da música, né? Já em relação aos acadêmicos, aí a gente pula de 3 linhas para 11 linhas. Tem bastante coisa. Mas eu acho que é legal falar, se a gente olhar pela coluna ali da área de concentração, que tem uma certa semelhança em estrutura básica que é bem próxima, né? Os dois têm educação musical na UFRJ e música e educação na Unirio. Musicologia na UFRJ, musicologia na Unirio. E processos criativos na UFRJ, que na Unirio são como se fossem 2 linhas separadas, né? 2 áreas separadas, composição e práticas interpretativas. Do lado direito, tem esses nomes por extenso, música, educação e diversidade, etnografia das práticas musicais, etc. Mas, relacionando com o que eu tinha falado 2 slides antes, a primeira linha de pesquisa ali no programa da UFRJ, a gente está falando de educação musical, né? Música, educação e diversidade. A palavra diversidade é importante também na UFRJ, as pesquisas que são desenvolvidas ali dentro levam isso bastante em consideração. Etnografia das práticas musicais, como eu comentei, etnografia, história e documentação da música brasileira e ibero-americana. Então, essa é aquela ideia de documento que eu comentei.
Processos criativos se dividem em poéticas de criação musical, que no coloquial chamaríamos de composição, e práticas interpretativas, seus processos reflexivos, a ideia mesmo de tocar, a ideia do performer, né? Na Unirio, seguindo ali rapidinho, educação musical, né? Ensino e aprendizagem em música, documentação, história da música, etnografia das práticas musicais, linguagem e estruturação musical, que é um termo mais longo para algo que às vezes a gente chama de análise ou de teoria da música. De novo embaixo, né, processos criativos em música, que é o nome da linha de composição, e teoria e práticas de interpretação em música, que é da linha de performance, que a gente chama coloquialmente com esses nomes, mas claro que todos esses termos levam para compreensões um pouco mais específicas, um pouco mais recentes também, né, de o que está querendo ser dito quando a gente usa essas palavras, né? Então, por exemplo, essa é uma das questões importantes na pós-graduação, né? Se a gente está chamando determinada prática musical, qualquer que seja, com um termo X ou um termo Y, porque quando a gente fala a gente pressupõe algumas coisas, quando a gente fala outro, a gente pressupõe outras, né? Então, isso é um tópico importante. Uma coisa que eu sempre ressalto em relação às linhas, e que foi uma discussão bastante aprofundada nessa minha pesquisa de doutorado na Unirio, é que essas linhas significam uma espécie de proeminência, uma espécie de primazia de determinada área dessas no seu projeto de pesquisa. O que isso quer dizer? Que é inevitável que a sua pesquisa faça interagir mais do que faça interagir linhas, faça interagir 2 linhas, 3 linhas. Então, por exemplo, quando a gente fala de etnografia das práticas musicais, a gente está falando sobre práticas musicais. E que práticas musicais a gente está falando? A gente está falando de pessoas que estão tocando, por exemplo, que a gente chamaria de performers ou de intérpretes. Ou a gente pode fazer uma etnografia de compositores, por exemplo, como que eles compõem, com que ferramenta, com que diálogo, com o que eles pensam sobre o que eles estão fazendo. Se a gente está fazendo documentação, a gente pode fazer uma pesquisa de documentação que também que dialogue, por exemplo, com as ideias de educação musical, né? Quais são os documentos aqui, o que nesse acervo fala sobre as práticas pedagógicas dessa instituição, por exemplo, ou desse professor que foi ativo, não sei, na primeira metade do século XX, ou na segunda metade do século XX. Então, sempre a gente vai fazer esses cruzamentos. Na verdade, me parece que a gente consegue explicar melhor uma pesquisa, um projeto, se a gente consegue falar 2 ou 3 linhas dessa ao mesmo tempo. Então, se eu falo, por exemplo, que uma pesquisa está lidando com composição e educação musical, eu entendo que existe uma interface aí, uma interface pedagógica que trabalha com a criação musical, né? Isso, para mim, deixa mais explícito o que é aquela pesquisa do que se eu falasse, essa é uma pesquisa de educação musical. Porque se eu falar, essa é uma pesquisa de educação musical que lida com a área de performance, eu já estou pensando uma coisa um pouquinho diferente do que eu estava falando com educação musical e a área de composição. Então, sempre existe essa articulação de uma área para outra. Eu acho isso bastante pertinente para explicar as pesquisas, mas também para saber com que disciplinas, com que turmas, com que eventos a gente vai se envolver. Eu estou pesquisando história da música, tá bem, mas é a história das práticas, é a história das teorias, é a história da didática. Então, sempre tem essa articulação para a gente identificar. Voltando naquela ideia de qual é o produto das pesquisas, quando a gente está falando de mestrados acadêmicos e o doutorado, a gente está falando de dissertação e tese, então a gente está falando de texto. Claro que podem ter outros resultados de pesquisa, devem ter. Eu dei o exemplo aqui do Amplificar, meu site, ou próprio a minha atuação profissional dando aula de metodologia de pesquisa, que é sempre uma coisa estranhíssima quando eu falo, eu sou um professor de metodologia de pesquisa em música, aí as pessoas falam, em qual universidade? Eu falo, não, eu sou professor particular, e as pessoas se surpreendem, assim, mas, assim, este é o meu trabalho, né?
tudo isso vem justamente como uma espécie assim, de outros resultados do que foi a pós-graduação para mim, que não são necessariamente a tese ou a dissertação explicitamente que estão lá, né, para consulta. Agora, quando a gente vê o mestrado profissional, que desenvolve um produto, um serviço, é interessante quando o projeto envolvido no mestrado profissional também consegue envolver as pesquisas que estão acontecendo no acadêmico, né? Porque as pessoas estão se dedicando a pesquisar alguma coisa e falar sobre elas. E aí você tem outras pessoas que estão desenvolvendo serviços e produtos que vão circular mais amplamente pela sociedade, então tem uma ótima fonte para beber, que é justamente a produção dos mestrados profissionais, mestrados acadêmicos e doutorado. Bem, o que eu vou falar agora nesse último tópico para a gente encaminhar para encerrar a minha fala aqui, minha exposição. Quando eu comecei a escrever esse slide, eu escrevi oportunidades profissionais. Depois eu escrevi oportunidades posteriores, e a gente vai falar sobre as profissionais logo depois. Porque uma das coisas mais comuns quando as pessoas se envolvem com pós-graduação, vão fazer mestrado, agora eu fiz o mestrado, então vou para o doutorado. Então, é muito comum que, embora seja um trabalho, não é considerado profissão, né? Ninguém é um pós-graduando profissional, por mais que o mestrado seja profissional, mestrando profissional, mas é um discente do mestrado profissional, né? Não é um profissional do mestrado. É muito comum, enfim, que pessoas se envolvam e se encantem com esse mundo de pós-graduação e decidam fazer o doutorado posteriormente, e depois um estágio de pós-doutorado. Só para fazer um comentário importante, um estágio de pós-doutorado não é um curso, não existe um curso de pós-doutorado, realmente esse é um trabalho mesmo, em que você desenvolve uma pesquisa, não é um curso de disciplinas, inclusive você pode ministrar disciplinas, deve ministrar disciplinas, mas você não é um curso. Então, por exemplo, uma coisa que é muito falada, né, fulano é pós-doutor em alguma coisa, isso não é um título, isso não existe como título, a pessoa continua sendo um doutor, tendo desenvolvido estágio de pós-doutorado em determinada instituição ou cidade. E isso é bastante comum as pessoas seguirem esse percurso de formação na graduação, né? Vamos passar para o próximo, que eu continuo com essa ideia de oportunidades posteriores. Alguns resultados que eu acho que são mesmo produtos de se envolver com pós-graduação. A gente passa a ter maior atenção à metodologia de tudo. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas a gente passa a prestar um pouco mais atenção naquilo que a gente está fazendo. Outra coisa que eu acho que é importantíssimo é que quando a gente participa em eventos, é isso que eu estava comentando com vocês. Eu vou num evento, ou agora a gente assiste o evento, participa do evento com perguntas, e de repente tem alguém num outro estado, numa outra realidade que não é, por exemplo, a universitária, ou talvez a pessoa está interessada porque ela trabalha com aquilo e você pode ter informações, pode, digamos assim, beneficiar o trabalho dela. Então, você cria bastante essas conexões mesmo, assim, de trabalho, né? É ótimo utilizar esses eventos para criar redes mesmo, redes sociais de pessoas que podem se beneficiar do seu trabalho, pessoas que você também é beneficiado através do trabalho delas, né? Lembrando que a gente está sempre trabalhando em conjunto para desenvolver pesquisas no sentido de aprofundar, enfim, pesquisar, conhecer coisas, conhecer melhor, mas para qualquer coisa, né? A gente está sempre trabalhando em rede, a gente não trabalha sozinho. De novo, conexões com pesquisadores, músicos pesquisadores de todo o país ou mais. É legal quando a gente começa também a conhecer pessoas de outros países e outras pessoas mandarem mensagens, ou enfim, num evento mesmo conhecer. E a própria titulação. Isso faz diferença, por incrível que pareça, ou não, ou talvez seja super esperado. A titulação realmente faz diferença. Ela pode levar a oportunidades posteriores, porque você tem aquela experiência, e essa experiência é reconhecida. Então, os cursos no Rio, eles são bem avaliados pela CAPES. Então, você falar que é mestre ou doutor pela UFRJ ou pela Unirio, no programa de música,
é levado em consideração como você passou por um curso que é administrado com muita qualidade e desenvolvido de uma maneira como desejamos, né? Vamos seguindo. Principalmente pela titulação, e como eu tinha comentado lá no início, a titulação com pós-graduação leva a maior pontuação em concursos públicos. Então, se a pessoa está interessada em fazer concurso para professor universitário, seja substituto permanente, concurso para professor de ensino básico, concurso para editais de pareceristas, avaliadores de projetos, uma série de editais, essa titulação vai contar um pouco mais. Assim como as outras produções lá dentro, você participou de eventos, você publicou artigos, tudo isso conta. Assim, acho que é sempre importante falar isso, porque o curso de pós-graduação é um momento que a pessoa está muito ativa, ela está sempre fazendo coisas, assim, e essas coisas, elas são reconhecidas pelos editais especializados, né? Vou ficar aqui escrevendo artigo, mas depois isso é reconhecido, porque dá um trabalhão escrever artigo, e depois tem que ser avaliado, e aí você recebe um parecer, e aí você precisa ajustar seu texto, ou talvez precisa voltar e trabalhar mais, então assim, dá um trabalho, e isso é levado em consideração. Caramba, você conseguiu publicar, maravilha, você parece ser um profissional bem competente, vai ganhar um pontinho ali a mais no concurso. Então, isso acontece em todos esses editais de concurso, sempre tem uma tabelinha de pontuação. No próximo, aí estou falando de oportunidades profissionais, as pessoas que já estão empregadas no setor público. Para quem é professor de ensino básico no Rio, seja no município ou estado, isso garante uma progressão para a nova categoria dentro da carreira, e tem cerca de 12% de acréscimo na renda. Aí, claro, tem que ver exatamente como é o plano em cada localidade. Sempre uma discussão grande sobre plano de carreira de professores, né? Mas eu trouxe 2 exemplos só de como isso pode impactar num concurso de professor substituto, que está na próxima tela. Então, esse é um edital que teve na UFRJ, recentemente. Então, o vencimento básico, como vocês podem ver, para um professor de 20 horas, R$ 1.966, para um professor de 40 horas, R$ 2.764. Em verde ali, você tem a remuneração total para quem tem uma titulação maior. Então, pode parecer que não, talvez os R$ 152 da especialização para 20 horas não pareça tanto, mas depois começa a compensar bem mais, né? Nas outras colunas e linhas ali. Então, e isso eu estou falando de professor substituto, né? Eu poderia pegar um edital de professor permanente, e aí, claro que esses números são mais altos, né? Mas só para ilustrar, assim, que isso tem um impacto também no salário. Então, é uma formação ao mesmo tempo que é um trabalho. Por isso que eu falei lá no início, né? É uma continuação na formação, mas é também bastante trabalho. Vamos para a última tela. Uma outra possibilidade também, oportunidades profissionais, trabalhar com bolsa de pesquisa. E aqui eu trouxe um exemplo que é uma bolsa de pesquisa para mestres, que aqui no Rio, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Esse edital, eu acho que ele não é desse ano, ele já tem um tempinho. Ele é uma bolsa para mestres, que a descrição do trabalho é um profissional com mestrado que atuará em pesquisa sob supervisão. É uma bolsa, então também é não tributado, né? Não tributável, e com duração de 1 ano. Aí a gente pode discutir a sustentabilidade, né, a regularidade, mas esse edital específico da Fundação Casa de Rui Barbosa era um edital de 1 ano para trabalhar com os projetos de pesquisa deles, com as pessoas, com os supervisores que estão lá na fundação, né. Tinha outras categorias para graduação, doutorado e tal, inclusive para outras áreas, não só na música, mas só para ilustrar um pouquinho. Bem, esse foi o roteiro da apresentação que eu preparei para a gente conversar.
A gente falou sobre o que é pós-graduação, a gente falou de modalidades, a gente falou dos cursos, explicitamente do stricto sensu no Rio, né? As vertentes, né, as áreas de concentração, as linhas aqui no Rio, e essas oportunidades posteriores e profissionais, seja de uma maneira mais direta, assim, num edital, ou mesmo no envolvimento com mais pessoas, com reconhecimento de possibilidades profissionais, possibilidades de trabalho, sejam eles estáveis ou não. Eu gostaria de encerrar essa minha exposição, então, agradecendo mais uma vez o convite da Luciana para participar do webinar, que tem sido sensacional, todas as apresentações, e vamos conversar um pouquinho agora. Maravilhoso, Renato. Opa, deixa eu botar você maiorzinho aqui, botar todo mundo grande. Só antes da gente começar, só mais saudações aqui do pessoal para vocês verem, ó, o pessoal que está aqui, ó. Fernando. Pereira, mais. Vou aproveitar para beber uma aguinha. Isso. Tem uma observação aqui interessante da professora Inês Rocha, né, falando que no Pedro II tem esse curso de especialização em práticas musicais de educação básica, né, o mestrado profissional na educação musical. Então, mais um lugar, né? Mais um. Obrigado, Inês. Hudson Lima. Grande Hudson. Vamos ver o que mais aqui. Carlos Henrique. Depois tem uma pergunta dele, mas eu vou deixar primeiro o Cliff conversar um pouquinho. Deixa eu ver só se tem mais um boa noite aqui, ó. Alexandre Frois. Guitarrista, violonista. Ariane Petri. Muito bom. Uma saudação aqui da Maria Tereza Madeira. Vamos ver a Maria Tereza. Castila Valverde, grande baixista. Obrigado. E Inês Rocha. Obrigado, Inês. Cliff, é com você. Poxa, obrigado, Luciano. Renato, como sempre, você vem com muita informação, é muito bem elaborada, parabéns para isso. E eu fiz algumas anotações aqui, eu espero que eu consigo criar uma certa ordem, talvez. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção de alguma coisa que acabou de acontecer. Eu estava fazendo anotações e eu coloquei algumas palavras-chave. Quais foram as palavras-chave? Rede de atuação, rede de sociabilidade, se eu não me engano, a professora Inês vai me ajudar com isso. Comunidade. Primeira coisa, então, por que eu falo isso logo no início? É porque logo depois da sua fala vem o quê? Comentários, observações, elogios de quem? Dos seus colegas, dos seus professores. E eu queria colocar isso para quem está ouvindo. Eu não sei, eu imagino que esse público-alvo é bem diverso, mas eu queria realmente enfatizar que a vida de pós-graduação, quando a gente entra na vida, na grande área de pós-graduação, como você bem falou, é uma vida em que nós estamos procurando um lugar para inserir nosso próprio trabalho. E eu acho isso essencial quando a gente fala sobre a prática, o dia a dia de pós-graduação, o que é que um pós-graduando vai fazer no dia a dia, essa pessoa vai desenvolvendo, como você bem falou, o próprio projeto, o próprio trabalho, mas é uma oportunidade de fazer isso em conjunto com outras pessoas fazendo coisas parecidas, e isso é um grande apoio. Eu queria dizer que isso leva a gente para lugares que realmente é bem além do nosso horizonte, até entrar e entender
como essa rede está sendo construída. Então, é uma série de relacionamentos e relações que eu acho importante iluminar, que você revelou muito bem. Então, eu queria ressaltar isso, que logo depois você fala, você tem respostas dos seus colegas, amigos, colega de curso, professor, etc, etc. E cada uma das pessoas vai recebendo a sua informação e elaborando informação, fazendo observações, aumentando o seu conhecimento. Então, como fala isso, é um sistema de feedback que ajuda, a gente cresce com isso. Outra coisa que eu comecei a colocar aqui você estava muito bem colocando esse panorama de que é pós-graduação, e eu estou imaginando alguém que não tem nenhum mestrado, né? Fez uma graduação em qualquer coisa. Então, a pergunta é, e agora, se entrar, eu entrei em quê? O que é? Eu me meti em quê? Então, eu queria dizer para os mestrandos que você está fazendo um compromisso de até 2 anos. Né? Pode ser 1 ano e meio, 2 anos. Então, é uma maneira de olhar e falar, olha, 2 anos eu vou fazer um compromisso, eu vou começar essa vida, se conseguir, eu vou ter um diploma de mestrado, e pode, se eu não quiser continuar na vida acadêmica, pode acabar por aí. Se continuar mais até para o doutorando, aí você está realmente se comprometendo por mais 4 anos, certo? Então, o negócio está ficando um pouco mais definido como uma parte da sua própria vida mesmo, não só de 2 anos, mas agora vai virar 4 ou 6 em total. E depois, como você começou até a falar, pós-doutorando, trabalhos, etc, etc. Então, eu queria mostrar ou falar isso para as pessoas ouvindo, que realmente isso poderia ser uma coisa informativa para você mesmo. Você mesmo quer elaborar, conhecer mais, entender mais, contextualizar mais, ou pode realmente virar uma vida que inclui colegas, que inclui congressos, que inclui um fluxo contínuo de conhecimento, não só compartilhando conhecimento, criando conhecimento. Essas são as coisas, assim, os resultados talvez não esperados. É algo que a gente encontra e cria no ato de fazer nosso mestrado ou doutorado. Então, desculpa, eu peguei um vertente aí, eu fui embora. Agora, eu queria saber alguma coisa. Eu até falei que eu ia falar isso com você. Posso falar uma coisa, Cliff, que acho que é muito legal nisso que você comentou, que é sobre... essa é uma das dinâmicas que eu acho assim, mais interessantes, que eu vejo muito mais nesse mundo universitário do que fora dele. Você ter um tempo para expor e as outras pessoas assistirem, olharem, e depois elas fazerem comentários e você também se envolver nesses comentários, e depois uma outra pessoa expõe. Então, esse tempo que a gente tem para poder ouvir uns aos outros também, acho que é assim, uma característica muito forte da pós-graduação e muito importante, ainda mais como a gente está vivendo, talvez, um período super... que poderia chamar assim, super polarizado, em que as pessoas parecem não se ouvir. Então, é muito bom poder trabalhar dentro de uma dinâmica que as pessoas se ouçam, né? E outra coisa, né? Vem os comentários, e eu acho que os comentários estão aí sempre para crescer o trabalho, né? Um dos primeiros que a Luciana botou aqui foi o comentário da Inês, falando dos cursos do Pedro II. Eu vou agradecer a professora para poder incluir esses cursos aqui na apresentação e no próprio webinário
aqui do Sindimuse já fica registrado com um comentário dela, então isso é ótimo, assim, todo mundo sai ganhando quando uma pessoa, ainda mais como a professora Inês, faz um comentário como esse, acrescentando uma informação, fazendo um complemento aqui ao que foi apresentado, né? Então eu acho isso, esse é um dos lados, assim, mais, eu diria assim, mais bonitos até, desse trabalho todo da pós-graduação. Eu concordo, eu costumo dizer que quando finalmente a gente chega numa sala, ou agora sala remota, e fazer uma banca, uma qualificação, um ensaio, uma defesa, é um momento realmente que refleta a natureza de pós-graduação, que você bem falou, é um momento que todo mundo sabe, vai chegar este momento de ouvir alguém e contemplar e sentar juntos por 2 ou 3 horas e falar sobre isso. Isso é espetacular e não tão assim comum, como você bem falou. Talvez hoje em dia ou em outros momentos. Agora, eu queria perguntar alguma coisa. Vamos imaginar que alguém já fez uma graduação em algo e já está atuando profissionalmente e está pensando em entrar num programa de pós-graduação, que você bem falou, vai implicar uma dedicação à pesquisa, seja para elaborar produto, ou seja, para elaborar um texto escrito ou algo híbrido, que acontece também. Uhum. Qual seria o motivo? Por que pesquisar? Eu imagino que seria a pergunta mais assim, sucinta. Por que fazer tudo isso? Vamos deixar a parte financeira, que você mostrou. Né? Você mostrou que realmente há essa possibilidade, sem garantia. Ninguém quer garantir nada, não. Mas, sim, existe isso. A carreira está estruturada pela sociedade para alguém que passa por um projeto desse tipo e é qualificada ganhar um pouco mais. Então, isso é algo concreto. Mas, além disso, como você que é recém-doutor, como que essa pesquisa, essa experiência mudou você, transformou você? Eu já estou dando as minhas. Eu acho que é um momento de transformação. Eu já falei. Então, eu gostaria de ouvir você. Eu concordo completamente, né, com a transformação. A gente vai conversar sobre qual é a transformação. Concordo totalmente, com certeza. Eu, assim, pelos colegas e alunos que eu tive até hoje, alguns se aproximam do mestrado com uma ideia de vou continuar a minha formação, né? Então, é como uma espécie de como a pessoa entrou na graduação para aprender, ela aprende, ela pensa no mestrado também como uma questão de aprendizagem. Mas muitas vezes, assim, estou interessado, por exemplo, sei lá, sobre uma determinada prática de choro. E aí ela fala assim, vou lá porque eu vou aprender sobre isso. Mas eu acho que ela aprende muito mais, muito além do que isso, porque no final das contas ela tem que falar alguma coisa nova sobre choro que alguém ainda não falou. Tem que lidar com algum material que alguém ainda não lidou. E aí nisso, acho que a grande transformação é como que eu posso falar uma coisa nova que as pessoas entendam, mas que eu tenha um mínimo de confiança para falar que é da maneira como eu estou falando que é. E isso coloca uma série de questões, de quantas informações, quantos fundamentos você precisa para poder defender uma ideia. E acho que nem sempre a gente está com esse pensamento antes de se envolver com pesquisa. Será que se, por exemplo, eu
eu observar uma prática, eu posso falar sobre a música, posso falar sobre o choro, como foi meu exemplo, ou posso falar sobre o choro no Brasil, assim, ser bastante grandioso nessas proposições, ou para eu chegar nisso, na verdade, eu estudei uma realidade específica, então eu vou acrescentar o meu pouquinho naquela realidade, sobre aquela realidade, e aí vou me juntar a outros, a gente volta para aquela ideia das redes, né? Vou me juntar a outros que estão vendo sobre esse mesmo assunto, ou assuntos correlatos, por exemplo, no resto do estado, ou no Brasil, e por aí vai. Então, também a transformação é se entender como mais uma pessoa que está trabalhando para criar conhecimento sobre uma área inteira, né? Então, a gente, assim, eu vou fazer a minha contribuição, mas essa contribuição está ligada a outras contribuições, né? E nós somos um grupo de pessoas que está ativamente trabalhando por alguma coisa, e aí começa esse questionamento, né? Estou trabalhando pelo quê? Claro. Posso dar um pitaco aí na resposta? Tem uma coisa muito importante que para mim foi muito significativa nesse processo de fazer mestrado e tal, que foi a questão da autonomia, né? Porque a gente sai da graduação com aquela ideia muito de aluno, muito mais passivo, né? Você senta lá na sua sala de aula para o seu professor falar e você, enfim, né, tá ali naquele ambiente que as coisas são muito mais determinadas para você. E quando você chega no mestrado, às vezes, você ainda chega com essa postura um pouco na sua, esperando as coisas virem, né? E você começa a ver que não, né? Justamente o movimento é um movimento ativo, de ação, né? De você interferir também, de você dizer uma coisa por você mesmo, né? Então você tem, obviamente, no doutorado, isso vai ficando mais amplo, né? Essa sua voz vai ficando mais... a sua autonomia vai ficando mais necessária, né? Mas isso é um caminho de aprendizagem que às vezes até é difícil, né? Por isso, a gente chega, né, com aquela ideia do aluno, né? Aluno, sem luz, né? E não é. Chegou a sua vez, né? A vez de você dizer. Eu posso colocar umas perguntinhas aqui do pessoal do chat, só para a gente movimentar um pouco? Então, o Carlos Henrique, ele pergunta, quem fez bacharelado em música, habilitação de instrumento, não tem prática de escrever com frequência. Como se preparar para a prova de mestrado acadêmico? Acho que essa pergunta aí é uma pergunta de várias pessoas, né? Acho que são até uma outra correlata também, né? Então, tem a prática de escrever com frequência, também não tem tanto a prática de ler com frequência. E, assim, quando eu falo ler, é ler produção de pesquisa mesmo, né? Produção acadêmica, ou seja, se a gente quer se envolver com o mestrado, no final a gente está se inscrevendo para fazer alguma coisa. É bom a gente saber mais ou menos como é essa coisa antes da gente se inscrever. Senão também a gente se inscreve sem, né? Assim, estou me inscrevendo porque eu vou continuar a minha formação na música. Mas como é esse mundo, né? Esse mundo é lidando com artigos, é lidando com produção em eventos, é lidando com dissertação. Uma coisa que é muito comum, assim, para quem está perdido no mestrado, é se chegar e perguntar para a pessoa, você já viu uma dissertação? Você já abriu um arquivo, sabe mais ou menos, por exemplo, quantas páginas tem? O quanto que você tem que escrever mesmo? Sei lá, mais ou menos quantas referências as pessoas costumam usar? Para saber, assim, isso é a quantidade de material que você vai ter que ler e que você usou, porque tem as coisas também que você leu e não usou. Então, acho que a preparação seria justamente se envolver com a produção de pesquisa. Assim, e eu estou falando de... se puder dar um foco assim, dos últimos 10 anos para cá, assim, conhecer o que é normal para um mestrando, para um doutorando na área de música no Brasil. Acho que dá para pegar... Desculpa, eu gostaria de responder rapidinho. É um assunto meio delicado, então eu não vou entrar muito, mas eu vou me colocar no início para dizer o seguinte: eu comecei a minha carreira tocando. Vou falar isso abertamente para todo mundo aqui. A minha primeira tentativa para fazer a universidade não deu certo. Então, eu tranquei, eu comecei a trabalhar tocando. Isso eu não vou contar a minha história, mas eu falo isso por quê? Porque o tipo de aprendizagem que a gente ganha tocando
obviamente, tem um valor imenso, imenso. Esse valor não só reflete na maneira que a gente toca, nossa habilidade, a gente começa a tocar melhor, a gente começa a trabalhar, a gente faz aula com alguém que mostra algumas coisas e a gente vai melhorando como músico. Eu acho que é comum que a gente nem perceba as outras coisas que a gente está aprendendo. Relação com o tempo, várias coisas, contextualização, cultura, qual tipo de música que você está especializando, é choro, é forró, é música erudita, de qual século, essas coisas. Então, quando a gente começar a planejar um mestrado acadêmico, você, neste caso, ou qualquer pessoa, tem que parar e começar a pensar o que é que eu tenho e como que eu vou mostrar para uma banca de pessoas avaliando a minha ideia o que eu já tenho, como que eu vou expressar isso por escrito. E aí eu vou finalizando, como o Renato está mostrando. A comunidade acadêmica, o processo, melhor, o mecanismo acadêmico trabalha com embasamento teórico. Embasamento quer dizer, você pode embasar seu conhecimento em trabalhos já feitos. Isso é o quê? Vai ser sua bibliografia. Eu diria que a primeira coisa para fazer é quando alguém tem uma ideia, eu quero estudar X, a corda Ré do violino na década de 20, uma coisa dessa, é que você começa a ler ou pesquisar, primeira pesquisa é quem fez alguma coisa sobre essa corda. É capaz que outras pessoas já teve essa ideia. Ou talvez essa pessoa falou sobre a corda Lá, mas tudo que ele falou se aplica no estudo de corda Ré. Quer dizer, eu estou brincando um pouquinho aqui, mas o primeiro passo é para já começar a contextualizar sua ideia. Porque não é suficiente chegar dizendo, eu tenho uma grande ideia e eu quero fazer mestrado. Isso não vai passar. O que passa é uma ideia embasada. E enquanto a gente começa a fazer isso, eu acho, a gente já começa a trabalhar e escrever. Seria a minha resposta. Você pode fazer um gancho também com essa fala aí da Cátila, né, sobre essa questão das publicações dos artigos, porque às vezes a pessoa faz um mestrado, termina e, enfim, para, né, um pouco, né, sobre a importância desse movimento de estar próximo da área, né, se não escrevendo, pelo menos vendo o que está sendo produzido, né. Tem um pouco isso que o Cliff falou, né, de entender um pouco a produção do conhecimento na área, né. Acho que o Cliff, ele deixou um gancho também muito bom para eu falar sobre isso, quando ele falou assim, a gente está fazendo outras coisas e não percebe, né? E uma coisa sobre dissertações e teses, enfim, qualquer trabalho desse é que nem gravação de CD, né? Tem uma hora que você desiste. Senão você vai gravar mais uma linha, vai gravar mais um take daquela música, tem uma hora que você fala, olha, é aqui. E aí, no momento que você termina uma dissertação, ou como as pessoas falam, desistiu porque chegou o prazo, porque se tivesse mais um dia, ia voltar lá para mexer um pouquinho mais, para trocar uma frase, para botar uma imagem, uma tabela, uma coisa assim. Na hora que a pessoa entrega, isso é uma coisa que aconteceu comigo, eu vejo, acho que com todos os colegas aconteceu isso. Você entregou a dissertação, mas a cabeça continua pensando. Então, a cabeça continua pensando, e aí você, poxa, tem essa ideia aqui que poderia ter entrado. Mas agora já foi para a defesa, agora já vai acabar o mestrado. E aí a pessoa, então, se caminha para escrever sobre isso já depois do mestrado, né? E continua publicando em formato de artigos, que foi o que você estava comentando, né, Luciano? E uma coisa que a gente tem no Brasil, a gente tem um grande número de revistas de música. Até meio surpreendente, assim, a gente está falando na casa da mais de 20 revistas. Algumas que às vezes ficam
6 meses ou um ano sem publicar, mas depois voltam também. Então, a gente tem sempre bastante espaço para falar. As revistas, em geral, elas são bastante abrangentes, porque quase todos os programas têm alguma revista. Por exemplo, na Unirio tem a revista Debates, que já está no número 25, se eu não me engano, 24, 25 esse ano, eu acho. Neste ano vai sair a 24 e 25, se eu não me engano. A UFRJ tem a Revista Brasileira de Música, que com alguns saltos é a revista mais antiga, né, da área. Eu sempre confundo, mas acho que ela é dos anos 30, se não me engano. Ela tem bastante tempo. Então, assim, tem essas revistas de periódicos, essas revistas de programas que recebem submissão, assim como existem as das associações de pesquisa. A gente tem a ANPOM, que é a associação mais geral, digamos assim, que é a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação Nacional, de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, mas a gente também tem as específicas, que são mais ou menos como aquelas que eu mostrei em relação às linhas, que você tem, por exemplo, a música teórica da Tema, que é uma associação de teoria e análise musical, você tem a revista da ABEM, né, a ABEM, Associação de Educação Musical, você tem a Música e Cultura, de Etnomusicologia, da ABET, né, Associação Brasileira de Etnomusicologia. Eu acho que a Abrapem não mantém um periódico, mas ela tem um evento, né, tem um congresso também, que, se não me engano, está rolando hoje ainda, ou deve estar acabando hoje, que é dedicado à performance musical, né? Então, assim, tem essas mais especializadas que são das associações. Todos os periódicos costumam fazer recebimento por fluxo contínuo. Isso quer dizer que não necessariamente tem uma chamada que você tem que esperar abrir um prazo, alguma coisa. Você terminou, você pode submeter. Às vezes, alguns periódicos abrem chamadas específicas, principalmente quando são temáticas, quando são dossiês, por exemplo, por alguma área dessa, né? Vamos falar sobre, por exemplo, aquela revista da Unicamp, que é também em parceria com a Unirio, que é a Música Popular em Revista, fez uma edição agora sobre música nordestina, acho que é a mais recente. Então, ela abriu, claro, uma chamada falando, olha, quem está pesquisando sobre isso pode submeter, que a gente vai fazer uma edição. Na verdade, agora já abriu outro, a chamada terminou, porque eu sou meu curador convidado, né? Que ótimo. A gente tem 2 edições que vai ser temáticas, que é a música instrumental e improvisação. Então, isso vai ser a próxima edição. Legal demais. Tem mais uma pergunta aqui, posso botar, do pessoal aqui do chat? Claro. Do Juan Paz, lá do PPG da Unirio, né? Quais seriam as possibilidades de pós em outros países? Acho que o Cliff deve estar mais inteirado do que eu sobre as possibilidades principalmente de bolsas, né? Mas eu sei que esse ano vai ser bastante complicado ainda pensar isso. Viajar. Né? Rapidão, e Juan, a gente pode falar sobre isso com mais especificidade. Tem várias coisas. Doutorando tem mais possibilidade de um doutor sanduíche, é uma bolsa que depois de, eu acho que 4 semestres, você pode pedir um doutor sanduíche, é uma bolsa de CAPES, normalmente, que isso, imagina um semestre até um ano fora. Tem um programa do mestrado e doutorado que chama Cotutelo, se eu não me engano, isso é parceria. E eu vou te falar, além do auxílio brasileiro, o que está chegando hoje em dia, mais do que isso, pela minha surpresa, são oportunidades de outros países. A embaixada inglesa ou francesa mandando possibilidade de alguém que quer estudar, brasileiro quer estudar na França, tem essa bolsa. Então, não é só auxílio brasileiro que vocês devem correr atrás, tem outras possibilidades. O que eu sei também, em geral, é que as bolsas costumam ser mais nacionais, assim. Então, essas internacionais, por exemplo, se você vai estar interessado por alguma razão em ir para a Alemanha, aí
é bom dar uma olhada no DAAD, que é quem sempre está com chamadas para ir para a Alemanha, né? Tem a Bolsa Fulbright, né, para os Estados Unidos, que também é uma bolsa estrangeira, né, Cliff, que faz chamadas específicas, né? Então, eu sei que são mais assim, por país, né? Aí tem que ver exatamente o que é mais pertinente, tá? Tem uma pergunta muito boa aqui do Fernando Vago Santana para você, Renato. Como você enxerga as transformações no perfil das pesquisas em música no Brasil nos últimos anos? O que você observa como novas tendências? Excelente. Fernando fazendo perguntas difíceis, como a gente espera. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Eu acho que, como novas tendências, acho que não só pela questão do mestrado profissional, que eu acho que abriu uma discussão em relação ao que você vai defender, no final das contas, como produto da sua pesquisa, mas já uma demanda antiga da área, que é em relação aos produtos artísticos, e aí eu vou aproveitar para fazer um ajuste na minha fala também, que nessas linhas de pesquisa mais ligadas à criação musical, seja mais em composição ou em performance, junto da dissertação em tese, também é comum que se tenha um produto artístico, né, a ser apresentado. Pode ser, às vezes, uma apresentação ou uma gravação, né, de uma gravação, digamos assim, ao vivo, ou uma gravação no sentido comercial em estúdio, né, para apresentar. E acho que... obrigado, Fernando. E acho que isso tem colocado bastante em discussão em o que a gente entende como pesquisa em música, né? Como o Cliff, ele começou no comentário ali falando assim, o que a gente vai fazer ali dentro quando a gente está em curso, né? Então, uma coisa que é bastante tradicional para pesquisa no Brasil, e aí vou falar principalmente no Rio, assim, né, que é onde a gente está pensando aqui, discutindo, que a gente é muito acostumado, e estou falando isso sem juízo de valor nenhum, tá bom? Muito acostumado com metodologias que são de outras áreas. Por exemplo, essa pesquisa documental, então a gente se envolve bastante com áreas como história, arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação, ou então quem lida com etnografia, pesquisa de campo, como o próprio nome diz, né, se envolve bastante, por exemplo, com antropologia. Tem gente que às vezes faz uma disciplina dentro do curso que vai fazer um curso de antropologia e volta, poxa, voltei transformado, né? Porque isso ajuda muito, porque as pesquisas lidam bastante com essas metodologias de outras áreas, né? Mas quando a gente fala de pesquisa musical, no sentido de uma metodologia da própria área, eu acho que isso está tomando forma cada vez mais talvez nesses últimos 10 anos, talvez um pouco retornando a uma tendência inicial, né, dos programas de pós-graduação, talvez nos anos 80, que eram de trabalhar também, valorizar também processos que são musicais, e a gente discutir sobre eles e trabalhar eles como processo de pesquisa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de vou construir uma interpretação de um repertório, será que eu vou ler, por exemplo, só as partituras lá do compositor, ou será que eu vou lidar com outros intérpretes também e ver, por exemplo, como eles constroem, e aí a gente vai ter uma discussão de construção musical mesmo, né? Da mesma forma, outras práticas musicais, quaisquer que sejam, eu gosto de incluir nesse grande nome, assim, prática musical, porque nem sempre as nossas caixinhas, elas aceitam muito bem, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, hoje a gente tem a presença do Cliff aqui, como a Luciana apresentou, que se interessa, se especializa na discussão sobre improvisação, né? E aí tem aquela velha questão, improvisação é um compositor ou é um intérprete? Porque é um compositor, mas normalmente a gente acha que é um intérprete. Por quê? Porque a gente parte da premissa que essas são as duas categorias que existem, né? Ou os músicos são compositores ou são intérpretes. No momento que a gente esquece um pouco essa teoria e fala, não, a gente está falando de um cara que improvisa, um cara que cria música, acho que a discussão flui. Então, essas
essas teorias a partir do pensamento musical, eu acho que são uma coisa que aos poucos estão se formando, estão tomando corpo mesmo no Brasil, né? Acho que talvez, enfim, poderia ilustrar tendências mais específicas, mas essa com certeza é uma que chama atenção porque ela, digamos assim, ela interfere um pouquinho, ela briga um pouquinho com a maneira como se divide as linhas, que é sempre uma discussão bastante acalorada. Outra questão importante a ressaltar, acho que são as pautas afirmativas, né? Cada vez mais se discute o que foi, o que tem sido, o que vai ser de grupos como as mulheres na música, negros na música, interseções de todos os grupos, como que é o envolvimento musical, por exemplo, ou como é ser... Estou me lembrando de uma pesquisa específica, como é ser homossexual dentro do mundo musical, o que é envolvido. Então, todas essas questões de diversidade têm sido, principalmente nos últimos, assim, talvez nos últimos 5 anos, tem tido uma crescente bem forte. Assim. Isso é bem interessante de ver, também porque quebra um pouco de desrespeito a essas linhas, né? Porque falar, isso é educação musical ou é práticas, ou é teoria, né? A Unirio mesmo promoveu a palestra do Philip Ewell, né, que foi sensacional, sobre uma discussão sobre o Schenker e a ideia de racismo, né? Então, é possível que essas discussões sejam levantadas em todas as linhas, é bem transversal em termos de linha, e por isso também acho que ela desafia um pouco a maneira como a gente olha para o estudo, para a pesquisa da música, né? Quer pegar daí? Sabe que eu vou responder a resposta do Renato, porque mais uma vez ele está mostrando algo que eu acho, a natureza da vida, que é isso impacta na pergunta que vem depois. Se a gente está dedicando tanto tempo aqui na nossa pesquisa de música, qual é o valor disso na sociedade? Realmente, a gente está só falando sobre música, para mim, para vocês, eu imagino, a escolha de vida, a opção da vida, a gente pode fazer isso para a vida inteira. Só que a gente está falando sobre um mecanismo que depende, como você falou, nas bolsas. Tem uma estrutura que está valorizando o trabalho que a gente faz, e valorizando frequentemente com dinheiro. Né? Então, o que chamou a atenção agora é que você falou sobre algo que é um problema que não tem solução. Então, a gente vai batendo na parede, porque como resolver, pois você falou, não, quando a gente contempla o problema é que a maneira que a gente está olhando ao problema. O problema não é o problema é aqui, a maneira que a gente está olhando. E eu acho que a pesquisa começa a questionar mesmo nossa própria maneira de olhar para as coisas. Porque tem problemas que não há solução até o momento que você contempla a situação e pensa, talvez o problema é que eu não tenho informação suficiente ainda para redefinir o problema e resolver. E isso eu acho, em grande parte, a pesquisa deixa esse tempo, essa maneira de contemplar e contextualizar, inserir nosso trabalho em outros trabalhos, abre caminho. E isso, para mim, é uma contribuição do pesquisador. É outra maneira de pensar que resolva, quem sabe, problemas. Depois cria muito problema também, né? Mas resolve problemas. Estava mais respondendo gente, você. Fala.
A gente já está se encaminhando para o final, já tem 1h40, o pessoal está firme e forte aqui, a gente sabe que é cansativo, né? Ficar na telinha tanto tempo. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais assim, de vocês. Só queria lembrar que na semana que vem, as lives serão na quarta e na sexta, sendo que na quarta-feira a gente vai ter o Tiago Gomes, que fez um mestrado profissional lá no Proemos. Ele vai falar sobre produtos digitais, principalmente nessa época em que não se pode fazer show, né? Então, produtos digitais com uma possibilidade de, né, continuar exercendo a profissão musical em tempos de pandemia, e quem vai fazer mediação é o Eduardo Lachevitz, que foi o criador, né, o fundador do mestrado profissional da Unirio, o seu primeiro coordenador. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente continua um pouco esse debate aqui, né? Então, passo a palavra a vocês para fazerem as últimas considerações. Bem, Luciana, eu vou repetir, vou agradecer bastante, de novo, tanto a realização do ciclo inteiro, porque tem sido muito, muito bem programado e as pessoas têm feito apresentações incríveis, assim. Tem as últimas, mesmo as pessoas que não assistiram, eu encaminhei depois, falei, olha, você precisa assistir, porque tem muita informação importante aqui, acho que até brinquei com alguns, assim, parece um curso de graduação condensado, assim, porque ele é bastante amplo, de várias frentes, e a gente vai aprendendo e vai se atualizando. Então, queria parabenizar e agradecer, e, claro, agradecer também pelo tempo aqui que você me convidou para a gente conversar, e vou agradecer ao Cliff aqui, porque ter como moderador, ter como debatedor, coordenador do programa, uma pessoa como o Cliff foi incrível, foi um super prazer aqui participar. Que maravilha. Bom, eu já falei muito, é melhor deixar com o Renato, mas eu vou agradecer, eu vou falar alguma coisa. Obrigado, Renato, isso foi emocionante, realmente. Faz parte da função e do prazer. Eu queria parabenizar a Luciana e essa webinar e a ideia, porque eu falei em rede, e aqui somos nós realmente, do PPGM, do Renato, que é egresso do Sindimuse, reconstruindo nossos relacionamentos, e numa certa maneira, é difícil fazer assim, mas, por outro lado, é fácil. Eu estou em casa, você, a gente está criando essas conexões entre as instituições e entre maneira de pensar. Eu acho fundamental isso é nosso momento. Vamos escrever sobre esse momento daqui a pouco. Espero que seja sobre algo do passado, mas somos nós aprendendo. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Bom, em nome do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, também agradeço muitíssimo a vocês dois. Tivemos uma audiência super bacana. Temos tido, né, uma audiência bem bacana nesse webinar, e agradecer a Federação Internacional dos Músicos e a Union to Union da Suécia, que nos permitiu também ter recursos para fazer essas lives. E vou pedir a vocês que me esperem aqui nos bastidores, que eu vou terminar com a vinhetinha de que eu tenho tanto orgulho de mostrar essas fichas dos músicos, né, que contam a história da música, que passaram pelo sindicato, e hoje, em particular, temos essa do Hermeto Pascoal, que, para quem não viu no início, pode reparar que é da década de 40, né, que foi quando o Hermeto Pascoal se vinculou ao Sindicato dos Músicos. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite a todos e todas.